Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos reunidos aqui para mais uma escola dominical. Estamos seguindo ali pelo livro do professor Wayne Grudem, a Bases da Fé Cristã, e vamos dar continuidade hoje na aula sobre quem é Deus, a que Deus se assemelha. Eu quero orar com você para que o Senhor nos guie nessa manhã. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de aprender um pouco mais de Ti. Ó Deus, nos conduz nessa manhã, nos ensina, nos exorta, nos faz, ó Deus, aprender um pouco mais de quem Tu és e imprime, ó Deus, em nós o Teu caráter. É o que nós Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer um formato um pouco diferente. Eu vou apresentar todo o conteúdo nessa primeira parte e depois nós vamos tratar aqui de 3 perguntas que o autor propõe para refletirmos sobre o que nós aprendemos. Em nosso último encontro, nós terminamos falando sobre a justiça de Deus, que Deus é um Deus justo, e não só justo, Ele também é um Deus justificador. Nele encontramos tanto a justiça quanto o perdão, tanto um Deus que se preocupa em punir o pecado, quanto um Deus que se preocupa em abençoar, um Deus que é amor. E hoje nós vamos começar com mais um dos atributos de Deus, que é que Deus é um Deus zeloso. O que significa dizer que Deus é um Deus zeloso? Significa dizer que Deus honra, busca continuamente a sua própria honra e que os homens o conheçam como Deus. Nós podemos ler lá em Êxodo, capítulo 20, logo ali quando Deus revela a Moisés os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 5, que diz assim: porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. É importante perceber que hoje os seres humanos querem fazer de Deus um ídolo, um objeto, um item, uma força, uma energia, algo que se possa controlar a perspectiva de ritos religiosos, todos eles com a ideia de algum modo manipular Deus. Mas é bom lembrar que Deus é um Deus zeloso, ou seja, Ele é um Deus que procura continuamente que os homens o conheçam como Deus e não como um outro ser, não como um ser manipulável. E não há nenhum problema em Deus procurar a sua própria honra, porque Ele é digno dessa honra. De fato, lemos em Isaías 48, capítulo 11, que diz assim: não darei minha glória a nenhum outro. Vou ler de novo. Isaías capítulo 48, verso 11. Não darei minha glória a nenhum outro. Então nós estamos falando de um Deus que é cuidadoso, né? que tem uma preocupação que os homens o conheçam na real medida de quem Ele é. Um Deus que está interessado em se revelar plenamente, em ser plenamente conhecido. De fato, no céu nós o conheceremos da mesma forma que Ele nos conhece, da forma que nós somos vistos, nós o veremos. Isso é fantástico, que Deus se preocupe com isso. Muitas vezes nós seres humanos, nós não nos importamos com o que os outros pensam sobre nós, né? Quantos de nós não gastam tempo, né? Não refletem sobre a imagem que os outros têm de nós mesmos? Quantas vezes nós não nos importamos com o que o outro pensa? E é muito educativo imaginar que Deus, sendo Deus, não deve nada a ninguém, mas ainda assim Deus é um Deus zeloso, é um Deus que tem interesse que os homens o adorem e que um Deus que tem interesse em se fazer conhecer. Agora, esse conhecer a Deus, esse Deus que se revela, nós temos que chegar com cuidado, né? Nos aproximarmos de Deus de modo cuidadoso e de modo a buscar santificação, porque outro atributo de Deus é que Deus manifesta a ira contra o pecado. Deus odeia intensamente todo, não algum pecado, Deus odeia intensamente todo o pecado. E mais ainda, essa ira de Deus, ela permanece sobre aqueles que permanecem em uma vida de pecado. E ao final, ela há de consumir aqueles que rejeitam a Jesus e que continuam em seu pecado. João, capítulo 3, versículo 36, diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos ler de novo? João, capítulo 3, versículo 36.
Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus é um Deus que tem interesse em punir o pecado. Por isso, a ira é, na verdade, um atributo pelo qual nós devemos agradecer e louvar a Deus. Pode parecer estranho agradecer a Deus porque ele se ira contra o pecado, mas se Deus tivesse algum prazer, se Deus não se importasse, se ele fosse indiferente ao pecado, talvez ele não fosse um Deus que merecesse ser adorado. É bom saber que Deus não só exige de nós adoração, mas ele é um Deus que merece adoração. Os critérios de Deus são bons, legítimos e justos, de tal sorte que adorá-lo na pessoa de quem ele é, amá-lo por quem ele é justo. É justo que nós o amemos, ele é merecedor da glória que recebe. É bem verdade que o atributo de Deus, ou seja, essa ira que Deus tem pelo pecado, não significa dizer que Deus tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia vai dizer que não, Deus não tem prazer na morte do ímpio. E nem nós devemos também encontrar prazer na morte ou naquilo que é o sofrimento do nosso semelhante. Isso não significa dizer que quando há exercício da justiça de Deus, nós não devamos louvá-lo e agradecê-lo porque ele tem sido justo. Então há aqui um sentimento que é, digamos, duplo. De um lado, a gente se alegra pelo exercício da justiça que Deus faz. E por outro, nós lamentamos aqueles que se perdem. Jesus, orando por Jerusalém, chorou, porque Jerusalém matava profetas, né? Ela matava aqueles que, por Deus, eram enviados para abençoá-lo. Então veja você, Deus é justo, Jesus é amor, e ainda assim ele lamentava a destruição dos homens, sem que com isso não se alegrasse com aquela que é a justiça de Deus. Então, outro ponto a pensar sobre a ira de Deus é que muitos de nós, em se relacionar com um Deus que é capaz de atribuir ou punir a quem quer que seja, e essa punição ela pode ser até eterna, talvez nós tenhamos certo temor ou medo, né, de Deus. Jesus vai dizer de fato assim, se há alguém aqui se deve temer, temos aquele que não só pode matar o corpo, mas também pode lançar a alma no inferno. Mas isso não significa dizer que nós, aqueles que já nos rendemos a Ele, devemos ter de Deus medo. Nós devemos dar a Deus honra, porque Ele é zeloso. Nós devemos não nos alegrar e fugir do pecado, e até daquilo que parece ser pecado, que tem aparência de pecado. Mas isso não significa dizer que nós que cremos em Jesus precisamos temer a ira de Deus, porque Deus há de nos livrar, né? Quando nós cremos em Jesus, a ira de Deus não permanece sobre nós, e nós encontramos em Deus paz e segurança. Outro atributo de Deus que nós queremos refletir é que Deus faz o que deseja. Deus continuamente faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. Deus continuamente faz as coisas segundo o propósito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. A vontade de Deus é a principal razão para tudo o que sucede. Mesmo aquilo que muitas das vezes não nos agrada, mesmo aquilo que muitas das vezes nos surpreende, mesmo aquilo que para nós pode não fazer sentido na realidade concreta, naquilo que observamos no mundo, tudo ocorre segundo a vontade. E aí podemos separar a vontade ativa de Deus e a vontade permissiva de Deus. Aquilo que Deus permite que aconteça e aquilo que Deus faz propriamente, né? Que é do interesse de Deus que aconteça exatamente daquela maneira. Todos os acontecimentos que nós vivenciamos, tudo que passa na nossa vida, estão sujeitos à vontade de Deus. É por isso que Tiago nos incentiva, né, a não dizer que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É claro que temos projetos, temos sonhos, e quando nós acordamos de manhã, nós acordamos com alguma intenção. Mas Tiago nos alerta que nós devemos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou faremos aquilo. Tiago, capítulo 4, versículo 15. E mesmo nessa que é a vontade
de Deus, a vontade permissiva de Deus, nós começamos a enxergar momentos, talvez na nossa caminhada ou naquilo que observamos na realidade, que parecem muito duros, muito negativos. Né? Como é que a gente concilia isso? Né? É bom lembrar que mesmo a morte de Cristo, né, todos os acontecimentos que ali cercaram, né, que estavam envoltos aqui naquele sofrimento grandioso do nosso Salvador, tudo isso estava previsto. Né? A Bíblia já previa a cruz, de modo que a história foi conduzida para aquele momento. Então, todos os acontecimentos estão sobre a poderosa mão de Deus. E tudo que aconteceu, a gente vai ler em Lucas, em Atos, capítulo 4, versículos 27 a 28, né? Que tudo que aconteceu, todos aqueles eventos, aqueles fatos, haviam sido predestinados, ou seja, já se sabia na eternidade o sofrimento de Cristo já era conhecido. É por isso que Deus ama o mundo antes de haver mundo. Há cordeiro, né? Antes de qualquer criação, há cordeiro em Deus já. De certo modo, então, nós já vivenciamos, já observamos essa aqui é a realidade, uma realidade que muitas das vezes se apresenta com fatos, ocorrências que não, certamente não nos agradam, que talvez pensemos fosse melhor sem elas. E nos surpreende porque Deus nem sempre revela de modo claro qual é a vontade dele. Às vezes nós conhecemos a vontade expressa, clara de Deus. Né? Quando o Senhor nos convida a viver uma vida de santidade, é óbvio que na nossa caminhada o pecado não está dentro dos planos de Deus para nós. Pode haver nos planos de Deus sofrimento que a gente não queria passar, mas pecado, ou seja, o que nós tínhamos que pecar para que nós aprendêssemos algo, o pecado como instrumento de ensino. Isso certamente não é a vontade de Deus para nós. Mas muitas vezes nós não sabemos qual é a vontade expressa de Deus. Né? A Escritura não nos dá uma revelação, muitas das vezes, clara, nítida, em que devemos fazer em um dado momento, em um momento concreto da nossa vida. Há algumas semanas, a irmã Adriana fez uma pergunta excelente para o pastor Tiago. Ela perguntou assim: pastor, e quando a gente tem um problema muito específico, e a gente vai à Bíblia e a gente às vezes não encontra a resposta, né? E na pergunta estava implícita a ideia de ir à Bíblia de modo, eu não diria aleatório, né? Mas abrir a Bíblia e ler ali para a gente o que tem para a gente, como se nessa experiência nós pudéssemos encontrar uma resposta para um problema específico. E o pastor Tiago, de modo muito, muito claro, muito sábio, disse assim: perguntas específicas demandam estudos específicos. Né? Então, às vezes, nós não encontramos em Deus uma resposta na Bíblia. Pode ser que Deus não tenha uma resposta de fato, ou nós não estamos procurando do modo adequado. Né? Talvez seja um problema de método. Como descobrir a vontade de Deus para nós? É claro que oração e jejum nos aproximam de Deus, e ler a Bíblia nos revela a vontade dele, mas em cada uma dessas coisas nós podemos orar de um modo correto ou não, nós podemos jejuar de um modo correto ou não, e nós podemos ler a Bíblia de um modo correto ou não. E cada uma dessas experiências serão potencializadas na medida que nós fazemos aquilo que é a melhor forma. E aí nós podemos voltar a Tiago, né? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou faremos aquilo. Então nós temos que ter muito cuidado quando falamos quando tentamos entender na realidade concreta qual é a vontade de Deus naquela experiência, especialmente experiências difíceis. Todas as vezes nós não sabemos os eventos que conduziram àquele momento. Às vezes nós atribuímos pecado a quem está sendo por Deus provado. E nós atribuímos provação a quem está sendo por Deus punido. Então a interpretação daquilo que é a vontade de Deus, quando nós não temos clareza dos fatos, ou quando não é uma vontade expressa na Bíblia, nas Escrituras, nós temos que ter muito cuidado ao atribuirmos às experiências valores, ou tentarmos entender quais são as razões daquilo que as pessoas passam, ou muitas das vezes até nós mesmos. Apenas a título de exemplificação, né, a morte de Cristo, da forma como ocorreu, né, estava nos planos de Deus que assim o fosse. Mas isso não significa dizer que foi o próprio Deus que matou Cristo. Olha como é sutil, né? Como pode ser sutil a nossa compreensão sobre aquilo que é a causa e aquilo que é o efeito e quem é o executor. Né? Não é Deus quem matou Cristo. Quem matou Cristo fomos nós, os homens. Né? E houve pecado naqueles que mataram a Cristo. Né? Homens maus e perversos. Atos, capítulo 2, 23. Então a gente aprende que não é simplesmente aquilo que acontece, não é simples e fácil fazer uma interpretação dos eventos.
Deus age na história, Deus conduz a história, mas seres humanos e anjos caídos são responsáveis por aquilo que fazem. Jesus se entrega voluntariamente para uma cruz, mas são os homens que constroem uma cruz e são os homens que crucificam Jesus e o acusam, o justo sendo acusado por homens injustos. Então isso é na condução, na vontade de Deus, a cruz, mas isso não significa dizer que foi Deus que matou Jesus. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela a atribuir a Deus as ações específicas que nós vivenciamos. Eu sei que isso pode ser desafiador, mas não há aqui nenhuma pretensão de simplificar ou reduzir, né, a mente de Deus, do Deus eterno, a um pedaço, né, de representação que seja muito fácil e palatável para nós seres humanos. Na verdade, Deuteronômio capítulo 2, capítulo 29, versículo 29, Deuteronômio 29, vai dizer assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Então de fato, haverá situações concretas que nós passaremos de difícil compreensão. Eu imagino os discípulos ali, depois de ver o Cristo crucificado, cheio de expectativas, quanto daquilo ficou ali em confusão, quanto daquilo foi difícil, quantos pensaram em voltar atrás, porque não compreenderam qual era a vontade de Deus para aquele momento. Mas coube ao próprio Deus revelar, desencobrir, expor qual era a sua vontade, e uma vez revelada, ela encheu aqueles homens de alegria, e eles puderam vivenciar e perceber que ali na cruz, naquela cruz, estava sendo consolidado, estava sendo consolidada a salvação deles. E ao ver o Cristo ressurreto, e só pode ser ressurreto aquele que morreu, eles puderam valorizar até a morte. A morte de Cristo alcançou dimensão que antes não era clara para eles. Então, em face do sofrimento, o que nós temos que nos afiançar, nos apegar, é na certeza de que Deus é bom e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus é obedecê-lo. Esse é o significado de amar a Deus. Então, tenha clareza. Tudo está no controle de Deus. Todas as coisas estão sob a sua poderosa e perfeita mão, porque Ele faz o que Ele quer. Próximo ponto é que Deus é livre. Salmos 105, versículo 3 diz assim: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Nada de fato pode impedir aquela que é a vontade de Deus de fazê-lo cumprir a sua própria vontade. Não há em lugar algum ser que limite aquilo que Deus quer fazer. Se é do interesse de Deus que muralhas caiam, elas cairão. Se é do interesse de Deus que o mar se abra, o mar há de se abrir. A gente conhece muito bem aquele texto que Jesus está no barco com os discípulos e eles ficam com medo que o barco vai naufragar. E aí Jesus acorda e diz ao mar e ao vento que se acalmem. E eles vivem ali um tempo de bonança, de mar tranquilo. E eles se surpreendem, falam assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então temos esse Deus que é livre e não há nenhuma restrição, nem a natureza restringe os projetos de Deus. Nem a natureza com a sua potência pode restringi-la, de tal modo em que se há do interesse de Deus sair de um lado e chegar do outro. E se nós estamos no mesmo barco, nós haveremos de chegar, porque os projetos e os planos de Deus não são frustrados. Não há nada que o limite. Ele é um Deus que é livre. Nós, por outro lado, não somos totalmente livres, porque nós não somos capazes de controlar as coisas que são externas a nós. Então, se nós quisermos construir e a natureza se propor a nos impedir, talvez sejamos impedidos. Se nós nos propomos a ligar o carro e sair, pode ser que o carro não ligue e a gente fique ali limitado. Mas Deus não é assim. Deus é livre, e é livre porque é poderoso. A liberdade de Deus tem a ver com a sua onipotência. O Deus que é livre é de fato livre, porque não há nenhuma coisa que lhe seja impossível. A gente vai ler lá em Gênesis 18:14, de modo retórico, a pergunta: existe alguma coisa impossível para o Senhor? E quem responde essa pergunta é Jeremias. Jeremias, a gente lê lá em Jeremias 32:17, de modo muito claro, para não deixar nenhuma margem de dúvida, dizendo assim: nada é difícil demais para ti. Jeremias capítulo 32, versículo 17.
Nada é difícil demais para ti. Para ti quem? Para ti, ó Deus. Então Deus é onipotente, Deus é todo poderoso, Ele é capaz de realizar a sua vontade. E no fundo é isso, né, que caracteriza essa tal liberdade. Deus é livre porque não tem nada que possa restringi-lo. Né? Nós, seres humanos, nós não somos onipotentes, que significa que a gente não pode, existem coisas que a gente não pode fazer, existem coisas que estão além do nosso alcance. E então a nossa liberdade, aquilo que nós queremos fazer, está condicionada ao ambiente em que nós queremos realizar, ao momento da nossa vida, a nossa própria força. Então nós não somos inteiramente livres. É verdade que a Bíblia vai dizer assim, não, mas nós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essa liberdade proposta ali não é a liberdade para fazer o que nós quisermos, qualquer coisa que passa pela nossa mente. Não é a liberdade para fazer o que se quer, porque há condicionante naquilo que a gente quer. Mas em Deus não há nenhuma condicionante. Em Deus é livre e essa liberdade de Deus é quase uma consequência direta daquilo que é a onipotência de Deus. Deus é livre porque pode fazer o que Ele quiser. Outro atributo de Deus é que Deus é perfeito. A gente pode ler isso em Mateus capítulo 5, versículo 48. Mateus capítulo 5, versículo 48, que diz assim: perfeito é o Pai Celestial de vocês. Perfeito é o Pai Celestial de vocês. O que significa isso? Significa dizer que Deus possui todas as excelentes qualidades e que Ele não sente falta de nenhuma que lhe seria desejável. Né? Nós não somos assim, certamente não. Nós, muitas das vezes, gostaríamos de ter uma determinada habilidade, uma determinada capacidade, e que nós não temos. Né? Existem atributos que nós desejamos ter, mas que nós efetivamente não temos. Deus não é assim. Todo atributo que Deus deseja ter, Ele já o possui. Todo atributo que é desejável, né? Em Deus já estão concretizados. Apesar de nós não sermos como Deus, nós podemos nos esforçar, né, para buscarmos a perfeição na medida do que é o ser humano. Embora aqui na Terra a gente não vá atingir a perfeição, cabe a nós, seres humanos, desejá-la e buscá-la. Né? O que eu quero dizer aqui como perfeição? Né? Eu quero dizer aqui que nós devemos nos esforçar e nos aproximar daquilo que é a medida do varão perfeito, que é Jesus. Né? Então nós não devemos nos acomodar com as nossas imperfeições, aquilo que nós já sabemos que em nós é falha, que é falta. Nós não devemos tomar isso como sendo um fato concretizado e não nos esforçarmos para superar. Então a nossa busca é sempre por uma melhor performance, a nossa busca é sempre por um melhor resultado. E isso significa que nós devemos estar atentos, né, refletindo, analisando, pois, a nós mesmos, procurando no nosso coração. Né? O Davi, o salmista, vai orar, né, pedindo ao Senhor: sonda-me, Senhor, e me conhece. Né? Então nós também devemos pedir que o Senhor nos sonde, que Ele nos conheça, né? De modo que, ao sermos conhecidos e quem somos revelado a nós possamos também buscar a perfeição. Às vezes nós ficamos muito acomodados com quem somos. Né? Nós não estamos preocupados, né, em aprimorar a nossa caminhada, né, em aplainar, em fazer caminhos retos. Na Bíblia nós somos chamados a fazer caminhos retos para o Senhor. Então que haja em nós também de certa forma, essa imitação. Né? Se Deus é perfeito, nós, feitos à semelhança, né, a semelhança e refletindo de algum modo aproximado o caráter de Deus também, devemos procurar a perfeição, fugir daquilo que é aparência do mal, fugir daquilo que é pecado. Outro atributo que nós vemos aqui destacados pelo professor Wayne Grudem é que Deus é bendito. O que significa dizer que Deus é bendito? Significa que a bênção de Deus é encontrada, ou seja, que Deus encontra prazer, se deleita completamente em si mesmo. Nós já dissemos isso, Deus não criou o mundo para satisfazer uma carência. Deus não criou o mundo porque Ele não estava feliz. Não. Deus não criou o mundo porque Ele estava insatisfeito. Né? Não, nós não somos frutos de uma carência do Deus que é completo e perfeito em si mesmo. Isso não significa dizer que Deus não encontre alegria naquilo que fez. Né?
nós vamos ler lá que Deus, tendo criado o mundo, observou a criação e disse que era muito bom. Né? Então Deus se deleita assim, se alegra na sua criação, e em particular nós podemos ser nós mesmos. Né? Isaías vai escrever que Deus se regozija em nós. Isaías 62, versículo 5. Assim o Deus se regozija por você. Assim o seu Deus se regozija por você. Então, nós podemos sim ser instrumentos de alegria, né? Trazer alegria a Deus. O Deus que se alegra, né? Quando nós fazemos aquilo que fomos chamados para fazer, quando a sua criação exerce o seu papel, quando as coisas estão no lugar. Isso é um motivo de alegria para o Deus que desenhou, que projetou a criação. Mas isso não significa dizer que Deus tenha carências, né? Não, ao contrário, Ele é bendito e Ele é perfeito e completo em si mesmo. E nós podemos, de certo modo, imitar a Deus também nesse aspecto. Né? Ou seja, nós podemos também nos alegrar e devemos nos alegrar quando aquilo que está funcionando adequadamente é a nossa realidade. Quando as coisas estão no lugar, é motivo de alegria. Muitos de nós, insatisfeitos, ficamos sempre ansiando por aquilo que não temos. Né? E muitas das vezes não nos alegramos com as coisas na nossa vida que estão no lugar. Né? Como é bom ter coisas que estão no lugar. Como é bom, né, ter filhos que estão na casa do Senhor, e às vezes nós não valorizamos isso, não tomamos isso como sendo uma dádiva, alguma coisa para se alegrar. Né? Quantas das vezes a nossa esposa ali é uma esposa que nos honra, que está conosco, que é companheira, né, que está ombro a ombro, e nós meio que tomamos isso como sendo algo já dado, né, que nem merece alegria. Ao contrário, como é bom quando as coisas estão no lugar. Como é bom ter um esposo que cuida da família, que está presente. E às vezes nós ignoramos isso, não damos nenhum valor a quem se faz presente, as coisas que estão no lugar. Né? E como é bom saber que Deus, observando a natureza, quando Ele terminou a criação, o Deus que não precisava de nada disso, mas quando Ele fez e observou, Ele teve alegria e disse: isso aqui é muito bom, né? Isso aqui é excelente. Então que nós, né, também possamos olhar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, e ter uma certa satisfação, uma alegria, e poder dizer: isso aqui é muito bom, né? Que bom, né? Ficar feliz, né? Se alegrar na criação, né? Se alegrar quando as coisas estão no seu próprio lugar. Outro atributo de Deus vai ser destacado ali pelo salmista Davi, né? Que vai querer contemplar o Senhor na beleza da sua formosura. Né? Olha que expressão bonita, né? Contemplar o Senhor, né, na formosura, na beleza. Nós temos um Deus que é belo. No nosso tempo, a beleza tem sido tão descaracterizada, acho que é a melhor palavra. Nós temos associado a beleza, né, à sensualidade. Né? E é bom saber que Deus, que há uma beleza pura, né? Há uma beleza que é estética, no sentido que há uma perfeição estética nela, uma caracterização harmoniosa, né, das proporções adequadas. Isso, em Deus há uma beleza, há uma formosura. Né? Deus é um Deus atraente, um Deus que ficaremos extremamente felizes na sua presença. Né? Um Deus que há de... Apocalipse, né, falando da Canaã celestial, né, fala dessa cidade que é bela, luminosa, né, de pedras preciosas, fala de beleza, né, fala de beleza estética. Né? Deus não nos propôs um mundo sem beleza estética. Né? Quando todos nós, né, quando temos o privilégio, né, de estar em frente à natureza, né, aquele rio belíssimo, né, com a vegetação, os animais, isso é belo. Né? Então Deus é um Deus belo, um Deus de beleza, um Deus que multiplica a beleza. E a beleza de Deus há de nos saciar plenamente. Né? Quando nós estivermos na presença dEle, nós ficaremos plenamente extasiados e maravilhados por essa beleza. Os anciãos que passam ali, né, 24 horas dizendo santo, santo, adorando a Deus, né, na beleza da santidade dEle, eles não estão ali insatisfeitos, tenho a certeza, eles estão plenamente satisfeitos. Essa beleza, né, essa beleza hipnotizante, né, de Deus há de nos preencher de maneira absoluta, e nós seremos plenamente realizados, né, na presença dEle. O último atributo que o professor Wayne Grudem aqui destaca é que Deus é uma unidade. E aqui, talvez esse subtítulo, Deus é uma unidade, essa ideia talvez nos remeta à ideia de trindade, mas não é o que ele quer dizer aqui.
O que ele quer dizer que com unidade é que nós falamos muitos atributos de Deus. E ao falar de muitos atributos, talvez fique a sensação de que há partes em Deus, de que Deus é um Deus meio fracionado. Uma parte de Deus é amor, uma parte de Deus é justiça, outra parte... Não é essa ideia não, ou seja, todos os atributos em Deus estão equilibrados. Ou seja, Deus não está compartimentalizado, não está dividido em partes, ele é uma unidade, é um ser que todos os atributos estão igualmente ajustados, né? De modo que, ao dizer que Deus é luz, 1 João 1,5 e 1 João 4, que Deus é amor, ou seja, que ele é essas duas coisas, não é que ele é uma e depois ele é outra, ele é as duas coisas simultaneamente. Deus é uma unidade, Deus não tem uma parte de Deus que é luz, Deus é luz em todo o tempo, não tem uma parte de Deus que é amor, não, Deus é amor em todo o tempo. Então esse Deus completo, né, esse Deus que é uma unidade, né? E outra característica é que esses atributos em Deus não estão em desenvolvimento. Deus não é um Deus em desenvolvimento, ele não está se tornando um Deus diferente a cada momento, não é isso. Os atributos de Deus sempre estiveram presentes, ele sempre foi o Deus que ele é hoje e ele sempre há de ser, porque nele não há nem sombra de variação. Deus não é um Deus em crescimento, nem é um Deus em diminuição, né? Deus é um Deus estável, né? Rocha inabalável é o nosso Deus. E isso é privilégio ter esse Deus que conjuga esses atributos todos ao mesmo tempo, porque aí nós podemos construir a nossa história e projetar a nossa identidade, quem somos em Deus. É bem verdade que eu e você, quando alguém pergunta quem somos, nós dizemos assim, eu sou o esposo, no meu caso da Carol, eu sou o pai da Laura, da Alice, eu trabalho em tal lugar, eu sou do Rio de Janeiro. Então assim, a minha identidade está projetada, de algum modo projetada, em coisas que eu vivenciei, em pessoas com as quais eu me relaciono, e não há nenhum problema nisso, né? Porque é assim que a gente vai se identificando, contando um pouco da nossa história. Mas, melhor ainda quando nós podemos dizer, eu sou servo de Deus, né? Então assim, eu sou um cristão. Alguém pergunta, quem você é? Eu sou um cristão. E ao começar por aí, ou seja, começar projetando a minha identidade naquilo que é eterno, porque as outras coisas podem me ser tiradas, né? Mas se eu tiver a minha identidade, a maior parte da minha identidade, aquilo que eu de fato sou, é cristão, né? Se é aí que a minha identidade começa, então eu estou construindo, né, em algo que é sólido. Muitas pessoas constroem a maior parte da sua identidade nos relacionamentos ou nas coisas que possuem. Isso é muito perigoso, eu diria que em certa medida é idolatria, porque se essas coisas forem tiradas, elas podem ser tiradas, né? É muito perigoso, né? Quando a gente constrói a nossa identidade, aquilo que de fato somos, né, projetado nos outros. Porque se eles se forem, o que sobrará de nós? Né? Quem somos efetivamente? Isso não significa dizer que nós não devemos amar intensamente, não devemos dedicar intensamente, não, longe disso. Mas temos que ter uma segurança, né, de construir a nossa identidade, quem somos naquilo que é eterno. E se assim o fizermos, seremos plenamente realizados. Né? Não haveremos de amar menos a nossa esposa se nós amarmos mais a Deus. Eu diria até que é o contrário. Ama mais a esposa quem ama mais a Deus, ama mais os filhos quem ama mais a Deus. Né? Mas é o amor equilibrado. Né? E o amor desequilibrado, ele gera ciúmes, né, contendas, gera um monte de problemas. Né? A deturpação do bem, o mal não tem uma essência em si mesmo. Né? O mal sempre é a deturpação de alguma característica que é boa. Né? Então, por exemplo, sabedoria é bom, mas se a sabedoria se mistura com o amor excessivo a si mesmo, a gente tem a esperteza, né? Que é querer se dar bem em cima do outro. Então a esperteza é uma deturpação de dois bens, né? O bem que é a sabedoria e o bem que é o amor, amar a si mesmo e amar ao próximo. Mas quando essas coisas se desequilibram, né? Quando a gente ama mais a nós mesmos do que aos outros, isso vira egoísmo. Quando eu amo mais o outro do que a mim mesmo, isso é um problema de autoestima, né? Então a gente começa a ter essas dificuldades. Então e por isso que a Bíblia vai dizer amar o outro como ama a si mesmo. Não pede para amar mais nem para amar menos, né? Amor não é um amor desequilibrado. Então nós temos isso, essa característica de atributos desequilibrados, né? Amores desequilibrados, né? Zelos desequilibrados, isso pode gerar dificuldade na vida. E é bom saber que em Deus isso não acontece. Deus é uma unidade, ele está todo equilibrado, todas as coisas estão no seu devido lugar. Então, vamos às perguntas? A primeira delas é a seguinte: quais são alguns atributos
que Deus mais claramente compartilha conosco? E quais são os atributos que ele não compartilha, que ele não divide? Nomeie um atributo divino que você gostaria de imitar mais plenamente em sua vida diária e diga por quê. Então essa é a primeira pergunta para a gente refletir, né? Quais são alguns atributos que Deus claramente compartilha conosco e quais são os atributos que ele não divide? E é para você lembrar ou nomear um atributo que você gostaria de imitar mais plenamente na vida cotidiana e diga por quê. Então, essa é a primeira pergunta para a gente refletir. Segunda pergunta para a gente refletir. Você pode dizer quais são os perigos de considerar um atributo de Deus como mais importante do que todos os outros? Ou seja, que risco a gente corre a imaginar que um atributo de Deus, em Deus é maior do que o outro, ou seja, que Deus busca mais um dos seus atributos, ou seja, que um desses atributos mais define mais fortemente o caráter de Deus do que outro atributo? Qual é o risco que a gente corre ao fragmentar Deus, ou seja, ao colocar Deus de modo desequilibrado, um Deus que não tem esses mesmos atributos de modo equilibrado? Qual é o perigo disso? E a terceira e última pergunta: qual dos atributos de Deus parece mais extraordinário para você? O que você aprendeu sobre Deus por meio desse atributo? Vamos lá? Qual dos atributos de Deus parece mais extraordinário para você? E o que você aprendeu sobre Deus por meio desse atributo? Do que a gente refletiu, todos os atributos que nós refletimos, qual desses chamou mais atenção? Né? E o que você aprendeu sobre Deus ao refletir sobre esse atributo? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por essa manhã, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos juntos, obrigado pelos meus irmãos, obrigado por essa palavra, obrigado pela vida do pastor Wayne Gruden, que tanto nos tem abençoado com essas reflexões. Cuida de nós, Senhor, nos abençoa nesse dia. Dá-nos um domingo segundo a Tua graça, segundo o Teu favor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom domingo, que o Senhor os abençoe.